Eu não sou o cara da operação. Então a gente gosta de brincar. Se eu dormir hoje e eu acordar daqui a 6 meses, ninguém vai sentir a minha falta na Mondelez, porque eu não opero. E essa é a notícia boa. A notícia ruim pra gente é que se eu dormir os próximos 6 e acordar daqui a 6 meses, a gente vai continuar operando da forma que a gente opera. E nada mudou. Olá, sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso podcast aqui, o NS TechCast, para falar sobre logística, supply chain, falar com profissionais aí que inspiram outros profissionais. E hoje eu estou aqui com o Thiago Villa, que é CRO da NS Tech. Villa, obrigado aí pela participação aqui com a gente. Obrigado, Guá, pelo convite. Valeu. E hoje a gente tem um convidado que atua no setor de alimentos, tem uma carreira relativamente recente, né? Um cara super novo aí, para a posição que já ocupa, mas tem muita experiência para compartilhar, né? Então eu estou aqui com o Roberto Razil, diretor de supply chain da Mondelez. Roberto, obrigado pela tua presença aqui com a gente. Obrigado pelo convite, Marco. Obrigado, Vila, pela presença. É uma honra estar aqui. Boa. Você trouxe um presentinho aí pra gente, colocar na estante, enfim. Trouxe, já tá no meio da tarde, né? O snackzinho. Essa é a hora do snack, né? Legal. Aqui alguns produtos da marca, né? Isso. Boa, legal. Boa. Essa mandita é tradicional, né, cara? Isso aí não pode faltar em casa. Aí, Vila, depois nós vamos... Legal. Vamos dividir, vai. Foi bastante diverso aí. De fome, vocês não... Não vão passar. Não, esse não é o problema, não. Legal. Obrigado, Roberto. Imagina. Mas vamos lá, para seguir a nossa tradição aqui, eu sempre peço para os nossos convidados se apresentarem em 30 segundos. Cara, o que você pode contar aí, quem que é o Roberto? Tá, bom, eu sou um profissional de operações. Comecei em operações, eu diria que hoje eu estou na dúvida se eu sou um profissional de operações. Desde a pandemia, o nosso escopo tem crescido bastante, a gente tem sido capaz de influenciar cada vez mais a estratégia, né? Então hoje eu me vejo mais como um profissional, sim, com um background em supply chain, mas uma pessoa mais orientada à transformação de negócios. Eu diria que na parte profissional é isso aí. Na parte pessoal, um cara bastante tranquilo, eu vivo com a minha mulher e meu cachorro e a gente leva uma vida bastante feliz. O que me causa mais emoção ultimamente é o Coringão, que está numa fase meio difícil, meio né? Difícil. É muito legal. Cara, você se formou em administração, né? Uhum. E você iniciou na área de procurement. Isso. Nas empresas. Como é que foi isso? Como é que você teve contato com logística, supply chain? Me conta um pouco aí desse teu começo. Eu comecei como estagiário, na época a empresa chamava Souza Cruz, hoje no Brasil eles chamam British American Tobacco, mas era esse grupo. E eu comecei como estagiário na área de suprimentos, então comprando MRO, que são peças sobressalentes para a produção, né? E eu diria que em procurement, eu comecei aí de pouco em pouco tempo, assim, a cada ano eu tinha uma movimentação de cadeira. Então de procurement eu acho que eu fiz tudo, eu comprei tudo que tinha para comprar nesse planeta. Foi segurança, MRO, combustível, energia, comida. Oficialmente uma carreira bastante diversa em procurement, até que eu passei num processo seletivo de trainee da BAT. Eu diria que esse foi eventualmente o salto na minha carreira e onde eu comecei a ter as minhas primeiras experiências aí na área de supply chain, escapando um pouquinho do foco que eu tive em procurement até então. E como é que foi essa transição, assim, para sair do procurement para uma área mais de operações e supply? Foi uma decisão difícil. Na época eu estava expatriado e eu tinha uma opção de continuar a minha carreira na área de procurement, e naquela altura do campeonato eu já tinha uns 10 anos de experiência em procurement, tinha sido tudo que eu fazia na vida. Eu amava, eu me considerava muito bom. E eu tive uma oportunidade de continuar dentro de procurement, ir para um outro país e continuar minha carreira nessa vertente, ou fazer um movimento mais lateral e aumentar a minha abrangência, as minhas possibilidades na carreira. E esse movimento me fazia voltar para o Brasil. E aí a minha opção nesse momento foi escolher uma carreira mais ampla, um pouco mais diversa e entrar no mundo de logística. Em que país que você morou? Eu passei um tempo na Costa Rica e na Colômbia. Na época, a BAT estava passando por um processo de... A Costa Rica era um hub que administrava o Caribe e a América Central. Então, eu fui fazer o encerramento da área de operações,
O México era o novo hub da América Central. Língua, eles se entendem, costumes, foi super simples. E o Caribe eu tive que fazer a transferência para a Colômbia. E aí é outras línguas, outros costumes, um processo um pouco mais difícil. Então eu passei os primeiros 8 meses na Costa Rica e depois uns 4 na Colômbia para fechar esse movimento. Legal. Cara, e aí, já falando em dificuldades, né? Eu fiquei sabendo que tua primeira semana atuando na gestão de operação logística foi bem na greve dos caminhoneiros. Conta pra gente, cara, como é que foi começar no momento... Primeiro, como é que foi começar? E segundo, como é que foi começar num momento como esse? E aí, o que você teve que fazer? Como é que foi isso tudo aí? Eu diria que foi um momento bastante interessante, porque foi uma indução forçadíssima na minha carreira, né? Até então eu só tinha tido um contato mais forte com logística na minha época em procurement, né? Então negociando combustíveis, por vezes negociando também alguns serviços logísticos, aí eu já tive algum contato, mas na operação, na condução da operação, realmente não foi a primeira experiência. Estava na BAT. Estava na BAT. Tá. E aí essa função era responsável pelo que a BAT chama de parte primária da cadeia. Então, são os armazéns das plantas e o abastecimento até os centros de distribuição. Na época, os 35 centros de distribuição espalhados no país. E aí, na greve dos caminhoneiros, foi um período bastante interessante, porque eu consegui ver a criatividade do time para fazer o negócio acontecer, né? Então, se tinha roda e combustível, tinha produto para a gente conseguir fazer o negócio girar. Então, eu não tinha os contatos, eu não tinha muito conhecimento de como a gente operava no Brasil. Eu diria que foi super bom. A equipe era uma equipe bastante sólida e eles conseguiram tirar com muitas dificuldades, mas eles tiraram de letra o trabalho. Então, para mim, foi uma época super positiva para aprendizado. Então, eu diria que depois de 1 mês e pouco, eu já sabia tudo que estava acontecendo na operação, porque eu passei por esse momento agudo. A parte ruim foi dormir 3 meses no chão, porque o colchão não chegava, né? Não deu para montar a casa. A casa levou um tempo mais para montar, então eu contei com a boa vontade dos amigos aí por um tempo. Legal. Cara, e assim, o que essa situação te ensinou que você ainda traz para você? Eu diria que a minha passagem na área de procurement foi super boa, porque eu consegui ver a operação como um todo. Então, eu conseguia ver compra de produtos, compra de matéria-prima, planejamento. Eu passei por todas as etapas, mas eu não tinha operado até então. E tá no calor da Kombi é um negócio diferente de você estar no escritório. Por mais que você tenha alguns contatos e também receba pressão, mas estar no dia a dia da operação exige alguns comportamentos, algumas características, um senso de urgência que, por vezes, quando você está mais distante, é mais difícil. E eu diria que esse senso de urgência, acho que foi o meu maior aprendizado, algo que eu tento carregar e trazer até hoje. Legal. Cara, como executivo do setor hoje, né? Tem algo aí em supply chain que você acha que o mercado ainda precisa compreender para obter ganhos efetivos? Um exemplo, a gente estava conversando antes aqui um pouco sobre colaboração, né? Uhum. Tem alguma coisa nesse sentido que você acha que o mercado ainda precisa abrir a cabeça para colher os frutos? Como é que você vê isso? Eu vejo possibilidades super amplas. Colaboração é uma delas, e a gente costuma pensar em colaboração, em compartilhamento de capacidade logística por vezes, né? Esse eu diria que é o santo grau que as indústrias tentam alcançar, e isso é algo que a gente eventualmente está mais longe, mas tem soluções mais simples. Eu monto diferentes tamanhos de pallets para mesmos clientes em diferentes estados do país. Então, não tem uma padronização aí. Isso é algo que pode ajudar a indústria. É algo simples, mas é custo e eficiência para a indústria como um todo. Então, eu diria que faltam alguns padrões que a gente pode conversar, melhorar, atingir. E é boa vontade da indústria, né? Dá para a gente conversar, dá para a gente se unir, dá para a gente pensar em algumas coisas que a gente pode fazer diferente. Temos poucos grandes players no Brasil, né? A gente consegue falar aí, a gente junta 10 e a gente consegue pegar uma boa abrangência. A gente tem uma quantidade bem maior de embarcadores, mas o que a gente consegue conversar, se unir? Temos diversas associações
Como que a gente simplifica? Eu diria que hoje tem muita complexidade que não necessariamente traz valor na cadeia. Eu diria que esse é uma lição interna de nós, executivos de supply chain, mas eu também diria que, especialmente pós-pandemia, né, a categoria ganhou um espaço, né, deixou de ser visto em grande parte das empresas só como um centro de custos, né, só como despesa para as organizações, e pós-pandemia a supply chain conseguiu um respeito e uma representatividade, um espaço em algumas discussões que antes não tinham ou que eram mais específicas de algumas empresas que já estavam mais evoluídas. E pós-pandemia, hoje a gente consegue sentar e falar de estratégia e tentar influenciar os caminhos do business. Esse é um caminho que eu vejo a gente começando meio sem saber direito como fazer. Mas eu diria que é a próxima etapa aí é a próxima etapa. Como o supply chain ajuda a influenciar as decisões de business e não só reagir ou responder. Não sei se não é o caso de vocês lá, não sei como é que é essa questão de importação, mas acho que isso fica muito claro também, cara, a partir do momento que o mundo fica mais globalizado, já é, né? Uhum. Que aí, assim, cara, uma decisão de um presidente de um país influencia na cadeia de suprimentos da tua indústria. Sim. Cara, isso muda totalmente, né? Então, se você não tiver resiliência, se você não tiver um plano B, cara, o negócio tem uma ruptura. Acho que isso está ficando muito óbvio, assim, para as companhias, né? Você sente isso lá? Eu sinto isso na Mondelez, mas eu diria que antes até da gente ir para fora, um trabalho interno. A gente sabe, folclore entre vendas e supply, né? Áreas constantemente em conflito, e como que a gente eventualmente avança, resolve, consegue diminuir os problemas que em grande parte são oriundos de uma comunicação e estão dentro de casa, bastante pobre, e são problemas dentro de casa. Quantas indústrias de bens de consumo não têm uma concentração de pedidos no final de mês para bater meta? A gente quase não escuta isso. Né? O fechamento de mês. Né? É uma loucura para vendas. É uma loucura para supply chain. E a gente continua nesse ciclo. A gente continua sendo incapaz de quebrar o efeito chicote que nós mesmos causamos na cadeia, por vezes por incentivos mal colocados, né? Como é que está a meta de remuneração do time de vendas? É orientada a sell-in ou orientada a sell-out? Se for orientada a sell-in, vai ser difícil você convencer o time de vendas a não fazer esse movimento, especialmente se no final do mês você ainda não atingiu os seus targets. Está orientada a sell-out, já fica mais fácil, né? Porque a preocupação do teu vendedor não é mais em colocar o volume no cliente, mas é garantir que o volume que está lá gire. E aí nós, né, no time de supply, a gente deixa de participar desse nervosismo e a gente passa a atuar no esquema de ressuprimento. A nossa preocupação passa a estar no cliente girar o estoque, não em colocar o produto lá. Olha o salto de qualidade na discussão. Porque hoje, assim, quanto dinheiro você tem e o quanto de produto eu consigo colocar, em grande parte das empresas. Mas olha que discussão riquíssima que tem a partir daí. Mas que hoje ainda é mega incipiente no mercado. Essa é a minha leitura, pelo menos, Marco. Não, acho que você está coberto de razão, cara. E, cara, como é que você vê o papel da tecnologia nas operações, né, e para resolver todos esses problemas aí do mercado, né? Hoje a gente está num momento de transformação, falando de inteligência artificial, o grande, né, tema quando a gente pensa em tecnologia. Como é que você vê a aplicação, de fato, de soluções tecnológicas para resolver esses problemas? Boa pergunta, Vila. No momento, eu tô conduzindo um projeto grande na Mondelez. A gente está tentando resolver essa equação do efeito chicote. Então lá a gente está conversando com vendas, a gente está tentando chegar numa sensibilização. Não foi à toa que teu último artigo para a gente foi sobre isso. Né? Exato. Então a gente tá no meio desse processo com excelentes resultados, eu diria, Marco. Mas quando eu olho o meu projeto e quando eu pego verba, né, eu costumo medir o comprometimento das empresas com os recursos que são postos para a gente resolver os problemas que nós temos, né? Porque o ombro amigo para chorar a gente sempre encontra, né? Mas quem é que vai colocar recurso para ajudar a gente a resolver? E nesse caso, e nesse projeto que a gente está tentando equalizar a nossa cadeia, metade do investimento que eu tenho é em tecnologia. E isso é algo muito louco quando para pensar no mundo atrás, né? Eu sou
um executivo oriundo de uma área de supply chain. Eu trabalho na área de supply chain na organização, mas mais da metade do meu projeto é tecnologia. Então, a gente tem que ser versado e tem que conseguir falar com os times de IT, né? Grande parte do que a gente fala hoje seguiu por esse caminho. Então, eu diria que nas mais diferentes vertentes, Vila, seja a qualidade da ingestão de dados que eu recebo, as APIs que eu tenho que fazer com os meus clientes externos e conectar no meu data center corretamente, ou como vai funcionar uma torre de controle, como vai funcionar um hub de agendamento. Tecnologia é imprescindível para que a gente consiga fazer tudo isso com a agilidade, com a qualidade que a gente quer. Hoje a gente já faz grande parte desses processos, só que são muito manuais. É ruim para o time trabalhar, dá atraso, ninguém fica confortável e o nível de serviço, por consequência, também sofre. Então, eu diria que sem investimento em tecnologia, quem não investir em tecnologia vai estar fadado a ter um nível de serviço ruim e nunca vai chegar na colaboração que a gente discutiu. Né? Para a gente conseguir colocar empresas grandes numa discussão de colaboração, a gente precisa de muita capacidade de processamento de dados para falar algo que faça sentido para todo mundo e que convence e dê a segurança. Então, eu diria que o mercado já está ciente dessa necessidade. Nem todo mundo ainda colocou em investimento, né? Algumas empresas acho que estão esperando para ver o que é que se desse mato sai cachorro, né? Você acha que nesse cenário assim, pós-pandemia, que supply chain começou a sentar aí junto com o CEO para traçar a estratégia, deu uma virada nesse sentido de investimento em tecnologia? Você sente essa diferença? Eu sinto essa abertura de uma forma bem mais nítida do que eu sentia antes. Até porque supply chain dificilmente consegue resolver as coisas sozinho, né? Então, tem um limite, né? Eu podia tentar resolver a situação do efeito chicote, da concentração de pedidos no fim do mês de duas formas, né? Ou eu me aliava à organização e a gente fala de tecnologia, a gente fala com vendas, a gente fala num processo grande aí de change management, inclusive, ou eu construía mais CD e colocava mais caminhão. Né? Eu podia fazer sem tecnologia, é uma saída. Então, quando a gente consegue posicionar para a organização, gente, e aí né, são as opções que a gente tinha no momento, né? Ou eu aumento a minha capacidade para trabalhar num pico e passo boa parte do meu mês batendo lá, estou tendo que encontrar alguém para colaborar, para mitigar os custos, mas hoje a gente sabe que é super difícil. Ou a gente tenta trabalhar de uma forma mais integrada, mais inteligente, mais harmônica. E a gente evita fazer esse tipo de investimento que, na minha leitura, é enxugar gelo. É verdade. Cara, e como é que foi tua chegada na Mondelez, né? Você chegou na Mondelez, mas não como diretor. Correto. A Mondelez estava ciente disso. A Mondelez é uma empresa que tem excelência em manufatura. Quando a gente vai visitar a planta, é um negócio... Parece que você vai para o futuro. Legal. É um negócio muito, muito bacana mesmo. E eu diria que a gente focou muito, muito, muito em planta, em produção. Então, a nossa manufatura é estelar. O restante da operação não é tão... A gente não investiu tanto. A gente reconhece isso e o mercado nos diz isso também. Isso é uma parte importante. Tem uma pesquisa no mercado chamada pesquisa de Vantage, né? Onde o varejo avalia a indústria e a indústria avalia o varejo. E a gente recebeu os recados que a gente tinha que receber. E estava bastante evidente que o nível de serviço estava longe de ser o ideal. Então a gente meio que ficou sem escolha, né? A gente teve que seguir adiante com o processo de estruturação e foi nessa que eu cheguei, Marco. Então a Mondelez ainda não tinha grandes capabilities nessa área e eu vim para uma função bacana. Eu não sou o cara da operação. Então, a gente gosta de brincar. Se eu dormir hoje e eu acordar daqui a 6 meses, ninguém vai sentir a minha falta na Mondelez, porque eu não opero. E essa é a notícia boa. A notícia ruim para a gente é que se eu dormir os próximos 6 e acordar daqui a 6 meses, a gente vai continuar operando da forma que a gente opera. E nada mudou. Então, eu tenho a felicidade de estar numa área de transformação dentro de supply chain,
mas eu tenho que ter um equilíbrio, né, entre qual que é o distanciamento ideal da operação. Se eu estou muito longe, eu sou um cara de projetos que fala coisas que não têm conexão com a operação. Se eu estou tão mergulhado na operação que eu não consigo tirar a cabeça e pensar em projetos. Então nessa, quando eu cheguei como gerente com a missão de olhar, analisar, entender onde estava o nosso problema e propor uma solução. E aí nessa proposta de solução, posso construir mais CDs ou a gente pode tentar fazer esse negócio aqui que é mega difícil. Eu fico feliz que a Mondelez escolheu fazer o negócio mega difícil, muito mais recompensador, mas que por consequência também exigiu uma estrutura maior. E aí foi nessa estruturação que acabou rolando essa promoção. Então eu fiquei super feliz, porque foi com menos de um ano, mas... Sim, menos de um ano. Eu diria que foi um reconhecimento do potencial e que a Mondelez viu e uma aposta na execução desse projeto. Cara, mas muito legal esse desafio, né? Olha, eu ganhei uma porrada de cabelo branco, mas é um grande desafio, mas pô, é muito legal, né? É muito legal, é bastante difícil, é super interessante você estar na frente de um cliente, da área comercial de um cliente, né? São experiências que normalmente a gente em supply não é muito exposto, né? Então, quem está em supply, quando fala com o cliente é porque tem que se explicar, né? Aconteceu alguma coisa errada, vai lá e explica pro cara porque o caminho atrasou. Quando eu estava na operação, costumava ser assim. Agora você, como uma pessoa da operação, vai no cliente, numa área comercial, para tentar explicar a importância de você distribuir melhor a cadeia. Cara, se eu sofro com os efeitos do efeito chicote, os meus clientes sofrem com o efeito chicote. Só que vai falar isso para a área comercial dos meus clientes. Por vezes, empresas grandes, eventualmente, também são super ciladas. Então, da mesma forma que é difícil, eventualmente, áreas de supply e vendas terem uma conversa honesta dentro das grandes empresas, nossos clientes isso também acontece. Então, por vezes, a gente já fala com o comercial e fala, cara, mas isso não é um problema meu. Né? Puta, tá com 6 caminhões ali na fila, tem um cara de logística lá que ele resolve isso. E não é assim, né? Porque o cara de logística é custo, é diária. O financeiro não está feliz de estar recebendo 7 caminhões ao mesmo tempo. Ele preferia estar recebendo 1 ou 2, me pagar esse 1 e 2. Na próxima semana ele paga mais. Então a gente entendeu, e essa foi uma das belezas, quando a gente tem essa exposição, a gente também entendeu que a gente tinha um papel de ajudar os nossos clientes a quebrarem alguns silos internos. Quando a gente conseguiu colocar algumas áreas de interesse dentro da mesma discussão, o negócio foi. Que legal, cara. Muito bom. Cara, e assim, ó, é inevitável a gente falar de Páscoa, né? Não tem como, cara. Que é uma baita de uma particularidade para vocês. Eu queria que você falasse só um pouco, assim, quais são os desafios, né? Assim, mais ou menos o pessoal já sabe, mas talvez o que há por trás dessa história de Páscoa que talvez nem todo mundo saiba. O que você pode comentar sobre isso? Não, claro. A gente faz a operação de Páscoa há muitos anos, né? Até o carnaval, normalmente as cervejeiras são as empresas que estão mais presentes aí na lembrança popular. E na quarta-feira de cinzas acabou o carnaval, a gente já está montando as primeiras parreiras para fazer a exposição dos ovos. Os ovos são feitos de forma manual. Eu diria que a gente contrata bastante gente. A nossa planta lá em Curitiba, que é a maior fábrica de chocolates do planeta. Isso é uma coisa interessante. A maior está lá em Curitiba. A gente faz 100% da nossa produção lá. Pares interessantes. O time que faz a Páscoa normalmente é todo o nosso intake de talentos na parte da planta. Então a gente acaba encontrando todo mundo que a gente precisa, a gente vai chamando a reposição, quem se destacou na operação de Páscoa. Então eu diria que esse é um intake para a nossa produção que é super interessante, mas a gente faz uma produção super concentrada, a gente tenta não passar mais do que 2 ou 3 meses de produção, e aí a gente já começa. Em dezembro a gente já tem os primeiros faturamentos, os primeiros envios para os nossos clientes, usualmente aqueles mais distantes, e depois a gente deixa para abastecer o São Paulo, esses centros onde o consumo está mais pesado, mais próximo da data mesmo. Mas eu diria que hoje, nessa altura de março aqui, a parte logística já... E aqui, gente, para quem estiver escutando, a gente está há 2 semanas aí da Páscoa, né? Então eu diria que a parte de supply chain de logística já foi realizada. A Páscoa já está 100% entregue. Agora o nosso trabalho é ajudar a girar. Então,
como isso é muito representativo para a Mondelez, né? Eventualmente, quem não compra um ovo de Páscoa, um ovo de Páscoa é um item caro, é um item de presente, né? Não é um item de consumo diário. Mas normalmente essa pessoa leva um chocolate, leva uma caixa de variedades, ela escolhe algum outro produto, normalmente com chocolate, para presentear. Então é o momento em que a gente tem que estar presente e está todo mundo focado. Na próxima quarta, por exemplo, eu vou estar em uma loja, a gente tem parreira, ajudando a vender os produtos junto com os nossos merchandise expositores. Então é super interessante porque você vê a companhia parar por um evento e todo mundo trabalhando juntos. Essa é uma característica bastante interessante. A Páscoa realmente é um momento muito gostoso e especial para a gente. Legal. Cara, eu imagino que o teu produto, ele é muito... Uma água aí? O teu produto, cara, ele é muito alavancado por marketing, assim, né? Então, pô, sei lá, o cara fez uma campanha de bis que bombou, você deve vender muito mais bis, né? O quanto você teve que se aprofundar ou quanto a interação entre você, por exemplo, ou o time de operações, né, e marketing, ela é feita assim, é muito forte? Como é que é isso lá para vocês? É muito forte. Você precisa ver o que aconteceu quando, alguns anos atrás, a Juliette escolheu um determinado ovo de Páscoa no Big Brother. Quando ela fez isso, o ovo que deveria durar 1 mês e pouco esgotou em alguns minutos. Então, tem algumas situações que a gente absolutamente não tem o que fazer. O mesmo acontece também inversamente. Se um personagem não tão popular escolhe um determinado ovo, tá? Encalha. A gente precisa ser mais ativo na promoção desse ovo para... Aí você tem que encontrar uma Juliette. Aí tu tem que encontrar uma outra Juliette. Eu diria que a gente tá avançando nesse entendimento. Da mesma forma que a gente não tinha tantos capabilities, inclusive, para discutir a nossa parte logística, né? De novo, muito bem em manufatura, mas faltava um certo conhecimento, uma estruturação para conseguir discutir como realizar da planta para frente. E a gente, hoje nesse projeto que a gente toca internamente, eu tenho uma parte de vendas do meu grade dedicada, olhando, acontecendo Então a gente está em contato frequente e constante. Eu diria que a gente melhorou bastante nisso. Tem um caminho bom para ser evoluído, né? Eu diria, a gente brinca que a Mondelez, bem ou mal, é quase uma startup, né? Uma empresa que tem 12 anos, apesar de uma história grande. Lá atrás, década de 70, era Philip Morris, aí virou Kraft. E há 12 anos atrás teve uma cisão entre a Kraft Heinz, hoje Kraft Heinz, e a Mondelez, que ficou com a parte de snacks. Então é uma empresa enorme, mas ainda muito processo para ser estabelecido, muita coisa para ser feita. E parte do que a gente precisa decidir é onde a gente vai colocar energia e foco, né? Porque não dá para fazer um change management e arrumar a empresa inteira do dia para a noite. Então eu diria que a gente está avançando nessa, Marco. Legal. Cara, agora falando sobre gestão e aí equipe, né? Você comentou para a gente que uma facilidade do seu trabalho é trabalhar com pessoas apaixonadas pelo que fazem, né? Mas, cara, como ter uma equipe apaixonada, como engajar uma equipe na nossa área aí de operações? Como é que você vê isso? Eu tô num momento de vida, eu não sei se eu sou ingênuo ou algo assim, mas eu passei a acreditar muito em propósito. E isso fez uma diferença bastante interessante na minha vida, né? E até porque antes eu trabalhava numa empresa de cigarro, né? E a primeira coisa que eu escutava, né, são brincadeiras, piadas, como você consegue trabalhar numa empresa assim. E tem gente que faz a escolha e não, nunca vou trabalhar. Eu respeito, tá tudo bem. Mas eu diria que nessa parte de propósito, eu me interessei muito por sair dos lugares. Quando eu saio de um lugar, eu quero ter certeza que esse lugar está melhor do que quando eu entrei. Então, que eu fiz bem pelas pessoas, que o período para a empresa foi proveitoso, que eu deixei um legado para trás. E por um certo tempo eu batalhei para tentar encontrar esse propósito, né? A gente vai crescendo na carreira, a gente vai recebendo desafios e por vezes a gente vai muito no piloto automático, né? E em algum momento a gente precisa dar uma parada para pensar
se a rota tá certa, se o caminho tá certo. E eu diria que quando eu tive o tempo, a tranquilidade para parar e refletir sobre o meu propósito, eu diria que eu aprendi a trabalhar com equipes mais sêniores, inclusive, que já são maduros, bem ou mal. Tu falou, eu tenho uma idade, eu sou mais novo do que parte das pessoas que eu lidero e eu não tenho espaço para falar besteira ou bobeira. São pessoas experientes, todo mundo trabalhando bastante. No propósito, eu acredito que foi onde eu me encontrei, né? Então, no caso da Mondelez, né? Snacking made right. Isso é amplo, né? O que é snacking made right? Para cada pessoa que tu pergunta, pode ser uma coisa diferente. Eu tô amarradão em tentar equilibrar a cadeia, porque hoje os meus colegas sofrem. É difícil trabalhar, eu vejo brigas, eu vejo estresse, eu vejo desperdício. Eu vejo muito CO2 jogado de forma inútil na atmosfera. Por onde eu olho, tem benefício ou tem vantagem para alguém. Então, óbvio, eu trabalho numa empresa capitalista, a gente tem que dar o tal do retorno que a empresa espera, sim, mas mesmo para quem está olhando de fora, tudo que a gente está fazendo faz sentido para todo mundo envolvido. A gente vai ter profissionais hoje melhores. Hoje a gente consegue ter discussões end-to-end com profissionais de vendas, com profissionais de recursos humanos, era uma coisa virtualmente inexistente na Mondelez há um tempo atrás. Então, diga que eu me encontrei. E ao me encontrar, eu encontrei uma alavanca para manter um time unido, engajado, motivado, se eles também compram o propósito. E felizmente eu tenho tido sorte, né? Eu trabalhei com equipes excepcionais aí ao longo dos anos. Parte deles hoje, inclusive, trabalha na Mondelez. Eu fico super feliz que parte dos links que a gente constrói na carreira e quando tem um propósito, quando são algo significativos, eles realmente atravessam o crachá e o CNPJ. Você levou algumas pessoas para trabalhar com você? Depois de um tempo, algumas pessoas vieram sim para a Mondelez, fizeram essa transição, estão com a gente até hoje, estão felizes. Fico feliz que também acreditaram num propósito renovado, diferente. Né? São empresas distintas, momentos distintos, mas todo mundo acredita que está fazendo o melhor, que o legado vai ser positivo, que quando a gente vai sair, a gente vai estar orgulhoso do que a gente fez. Muito bom. Cara, conheço alguém que fez esse mesmo processo que você fez aí. O Vila trouxe alguns colegas aí, né, Vila? Para trabalharem aqui na Nestec também. O mundo é pequeno, né, Vila? O mundo mundo é pequeno. O mundo é super pequeno. E quando a gente encontra gente que a gente gosta, que funciona, que é do bem, que no seu ecossistema ali contribui, não faz muito sentido deixar essas pessoas longe, né? A gente gosta de estar com quem faz bem pra gente. Legal. Cara, hoje você falou de um programa de sincronização da cadeia de supply chain, né, que você é responsável. Uhum. É um pouco disso que você estava falando aqui pra gente, dessa tua atuação lá na empresa? Como é que é? É exatamente isso. Então, no nosso caso, a gente tinha 50%, 60% dos pedidos na última semana do mês. Olha que interessante. Quando era sell-in, quando a remuneração do time de vendas estava no sell-in, a última semana do mês era assim. E a Mondelez fez um movimento certo. Isso foi, inclusive, antes de eu chegar na empresa. Eles começaram a migração para remuneração em sell-out. Foi um processo que levou 3 anos, super bem construído. Só que aí veio a pandemia. Quando veio a pandemia, as nossas categorias deram uma mudada, né? Balas e gomas, o consumo reduziu bastante, né? As ocasiões e o momento de compra não estavam mais tão disponíveis. E, por outro momento, chocolate e biscoito, o consumo subiu bastante. Só que a gente não tinha capacidade produtiva para todo esse aumento. Então a gente começou a ter restrição, especialmente em produtos de chocolate. E aí o meu vendedor, que já não tinha mais aquela pressão para bater a sua meta no final do mês, começou a se preocupar com o abastecimento do cliente, né? E quando ele começa a se preocupar com o abastecimento do cliente, porque ele acredita que tem escassez, ele não necessariamente coloca o menor pedido. Ele coloca um pedido que ele entende que vai garantir um certo estoque. E eu que estou numa situação de escassez, começo a ver uma demanda restrita, inflada, é a receita do desastre. E a gente não estava fazendo o melhor dos trabalhos ao equilibrar esse pouco estoque disponível. Não é pouco, mas esse estoque que estava disponível. Então essa desorganização me fazia ter clientes com
um mês de estoque, com 4, 5 semanas de estoque, e outros clientes com ruptura na gôndola, que a gente não conseguia tomar as decisões e fazer as discussões nos times corretos. Aí quando vinha para a operação, sujeito à pressão política, influência, como é que a gente faz, aquela loucura que a gente conhece bem. Então a gente precisou, supply chain, não resolver isso sozinha. Na minha forma de resolver isso sozinha, eu construía mais CDI e mais caminhão. Então, dada a opção, e a gente foi bastante honesto na Mondelez, supply chain não consegue resolver isso sozinho. A gente é incapaz de resolver. Eu acredito que é um processo que tem que educar também o cara de vendas, o cara de marketing, a entender a operação, o que é... Foi um ano nessa, Vila. Foi um ano de conversa interna para a gente explicar o conceito de efeito chicote na cadeia. Né? Para o time de logística é super claro o efeito chicote. Vai falar para vendas que o teu nível de serviço está horroroso e a culpa é de vendas. Que está vendendo rápido demais. Nariz de palhaço, né? É uma conversa super árdua, super difícil. Então, como que a gente encontra o caminho para explicar esse efeito danoso? Cara, vender rápido demais é ruim. Né? Na situação que a gente estava é super ruim. Só que como é que você muda incentivos dados historicamente? Né? O vendedor sempre foi cobrado para vender o máximo. Parabéns, você vendeu 6 vezes o que devia vender. Parabéns. Né? São conceitos e são modelos, né, que a gente precisa quebrar. Né? Muito arraigados. Assim. É muito arraigado. Então eu vou falar que esse cara não presta, o que ele está fazendo errado? Não, eu eduquei, eu treinei esse cara a vida inteira. Eu dava parabéns quando ele fazia esse tipo de coisa. Como é que eu explico para ele que isso agora é danoso, é prejudicial para esse momento da empresa? Então foi um ano de discussão, de conversa interna, de convencimento, de pilotos debaixo do radar para você provar que o efeito chicote é real. Então a gente se municiou do que a gente conseguia até para comprar essa credibilidade na empresa. Eu era o outsider, né? Era o cara de fora chegando e falando besteira. Quem é você para falar que isso está acontecendo? Então a gente precisou se estruturar super bem, construir alguns cases e ter muita informação para avançar nessa discussão. Legal. Cara, agora você comentou um pouco da tua experiência fora daqui, né? O que te mais agregou aí nessa tua experiência? E mais uma, assim, você ainda tem vontade de sair e ir para outros países? Como é que é isso? Eu diria... Uma das coisas... Eu gosto muito de estar na operação. Eu diria que uma das coisas que mais me marcou na carreira foi fazer a abertura de um centro de distribuição no meio da pandemia. Ah, teve essa também, é? Foram 2 CDs abertos no meio da pandemia. Então não foi só tecnologia, teve que abrir CD também. Teve que abrir CD. Tive que abrir CD também no meio da pandemia. E era uma situação muito louca, né? A gente não sabia muito bem o que estava acontecendo, mas era um projeto que já estava andando e como que você toma aqueles cuidados e até sair a história de vacina, não vacina, máscara, não máscara, álcool gel. E um deles foi bem no começo, e aí a gente tinha aqueles casos, né? Puta, colocar 10 pessoas para comer dentro de uma sala, no dia seguinte não tem as 10 pessoas lá, né? Então no começo a gente teve alguns aprendizados, algumas dificuldades, mas eu digo que foi um processo que criou bastante casca, viu? Então abrir CDs na pandemia foi uma experiência... É muito recomendado. Foi uma experiência bastante marcante, né? Não foi o período mais prazeroso do mundo, mas a gente aprende a crescer também depois que a gente consegue se afastar um pouquinho e deixar de sentir tanto com o fígado, né? Quando passa um tempo e você analisa, você reflete, você consegue ser capaz de extrair bem as coisas. E eu diria sobre funções fora do país, eu trabalho numa multinacional, eu diria que isso ainda me agrada, isso ainda me traz um valor, mas acho que eu queria entender. Eu lembro que eu tirei férias no novembro do ano passado e eu fui pro Japão. Depois eu vou mostrar uma foto para vocês. Eu vi um caminhão da Coca-Cola que eu nunca vi na vida. Um caminhão todo adaptado à Coca-Cola. Eu nunca vi aquele caminhão na vida em lugar nenhum. Então eu diria que me interessaria sair, mas para realmente ter um aprendizado numa cultura, em algo que é super diferente.
sair para fazer mais ou menos o que eu faço hoje em outros países é algo que hoje não me atrai tanto, não. Só ter essa responsabilidade regional. Teria que ser para ter um crescimento também. Como é que você compara o profissional de supply chain aqui do Brasil com outros países dentro da multinacional? A criatividade aqui é forte, né? É forte. Essa medalha ninguém tira da gente, não. Porque aqui a pedrada é limão o tempo todo, né? E a gente é expert em fazer limonada, né? Então é o fiscal que prende o caminhão que não devia, né? A gente tá acostumado com alguma... O Brasil até o passado é incerto. Exato, até o passado é incerto. Então eu diria que a nossa flexibilidade, a nossa boa vontade, inclusive, em ir além, né? Eu vejo o profissional brasileiro apontando e falando de problemas e tentando resolver mesmo um pouquinho além da sua cadeira funcional, do seu limite funcional. E quando eu vejo profissionais de outros países, inclusive o supply chain, por vezes profissionais super orientados, focados, mas que não saem do seu quadradinho por nada nesse mundo. Eu entendo, eu gosto de operar um pouco diferente. Eu acho que a gente perde riqueza quando a gente se isola. Essa tal dessa construção end-to-end, eu não vejo lá fora profissionais tão capacitados para falar sobre o todo, né? A pessoa consegue falar sobre a sua etapa da cadeia com muita propriedade. Volta 2 elos na cadeia e vê se a pessoa sabe falar alguma coisa que acontece. Normalmente não. Ela sabe dizer qual que é o input que ela recebe e qual é o output que ela tem que dar. O que acontece mais adiante ou para trás, aí a conversa fica um pouco mais rasa. Aqui eu vejo a gente sendo capaz de entender, de influenciar, o cara liga pro cara de vendas. Eu vejo a gente com... Para mim esse é o diferencial do brasileiro. Legal. Roberto, e cara, assim, para quem quer construir uma carreira aí em supply, em operações, né? O que você considera que são os skills fundamentais, assim? O que você busca, por exemplo, de alguém que você vai trazer para a tua equipe, assim? Brilho no olho. Vontade. Eu diria que a primeira coisa que eu olho. E aí, funções mais sêniores, você normalmente exige uma certa bagagem, uma experiência muito dependente do trabalho que precisa ser feito. Mas para posições mais júniores, para quem está começando, só querer. É querer. Né? A parte boa é que, especialmente no começo de carreira, a supply chain oferece diversas possibilidades. Né? Tu consegue trabalhar no armazém, tu consegue ser um analista de transporte, tu consegue trabalhar numa torre de controle, tu consegue trabalhar nesse tech. Tu tem diversas possibilidades para começar e diversas possibilidades para entender, eventualmente, a área que eu quero tentar começar por aqui. Não gostei disso aqui, tem outros 300. Por vezes as pessoas elas tentam e elas ficam paradas ali. Não gosto tanto, mas o salário está bem, está caindo, eu sou razoavelmente bom, e continuam naquela carreira. E aí com 35, 40 anos, não estão no patamar que queriam, olham para trás e se arrependem, né? Não fazem essa reflexão dessa construção, como a gente vê o Pará aqui. Então eu gosto muito dessa vertente e eu diria que uma segunda coisa que eu falo, especialmente para os estagiários que entram no time e para o nosso time mais júnior, não faça alguma coisa só porque alguém te pediu, pelo amor de Deus. Entende o porquê que você está fazendo isso. Nem sempre a gente tem... a pessoa fala, é urgente, tudo bem, não tem tempo para me explicar agora, eu vou fazer. Mas depois você me explica qual é a minha contribuição no todo. Como eu estou numa área de transformação, se eu não tiver gente curiosa, se eu não tiver gente interessada, se a pessoa não entender o porquê ela está fazendo aquilo, eu tenho gente executando tarefa. E aí ela não entende o todo e eu estou mais próximo de ser uma área de transformação que fala coisas sem sentido. E aí quando eu chego no campo, o campo rechaça. Então eu diria que as pessoas têm que entender o porquê que elas estão fazendo aquela etapa do processo. Porque elas conseguem criticar, elas conseguem refletir, elas conseguem fazer diferente e eventualmente conseguem fazer melhor. E é aí que a gente encontra as produtividades e a gente consegue avançar. Roberto, bom, agora a gente tem a pergunta de um convidado anterior que deixou aí para você. Uhum. Gosto muito desse lado de diversidade e inclusão. Acho que, não sei qual é o meu episódio aqui, mas se a gente fosse pegar uma média aí dos 60 episódios, talvez menos de 10 são mulheres, não sei.
Então, para o próximo convidado, como que ele está vendo, né, nos próximos anos, diversidade e inclusão dentro da logística, não só com liderança feminina e com empoderamento também e equidade racial. Eu vejo que é um tema super importante que a gente começa a atuar de uma forma mais proativa, né? Em diversa, e tanto na operação, o escritório costuma já ter uma representatividade feminina maior, né? E a feminina, eu diria que talvez seja uma das primeiras barreiras aí que a gente precisa quebrar, né? A supply chain ainda é eminentemente masculino. Tem diversas batalhas que a gente precisa comprar, eu diria que essa é uma delas. E a gente tem tentado, na parte administrativa, a gente tem ido super bem ali na Mondelez, a gente tem tentado implementar isso também no campo. Então, um dos exemplos de coisas que a gente tem feito, a gente começou a trabalhar com alguns veículos elétricos. A gente falou, beleza, isso está todo mundo fazendo, né? O que dá para a gente fazer diferente? E naquela época, a gente, junto com a DHL tinha um programa de mulheres na direção. Então, a gente estabeleceu, cara, para todo caminhão elétrico que for entregar algum produto da Mondelez, a gente quer ter mulheres na direção. E hoje a gente avançou, a gente está com 6 caminhões elétricos, só que para a gente conseguir as outras 4 mulheres é difícil. Não tem muita mulher caminhoneira hoje no país. Então a gente teve que procurar uma startup que educa mulheres que querem trabalhar com logística e que querem ser motoristas. Então a gente se associou com essa startup, agora faz essa formação e que providencia um pipeline de talentos para as nossas transportadoras. E eu tenho ficado feliz que eu vejo essa iniciativa crescendo. A DHL já colocou isso com mais alguns clientes, a gente vê isso crescendo, a startup conseguindo mais clientes. Então, vejo também na operação, que eu diria que hoje é um dos principais problemas, um esforço interessante. Legal, legal. E o que você pode deixar de pergunta aí para um próximo convidado nosso? Eu vou aproveitar, então, o mote e o momento, e eu gostaria que o próximo convidado ajudasse a gente a entender como é que, em supply, eles têm influenciado na estratégia da organização em que esse convidado atuar. Né? Se conseguiu avançar, se encontrou o tal do espaço adicional pós-pandemia, eu acho que esse pode ser um tema que dê pano para manga. Boa, muito bom. Cara, agora a gente vai para um quadro final aqui. Pensei, falei, bate bola. Eu vou te fazer algumas perguntas. Você pode ficar muito à vontade de responder como você quiser. Tá? Uhum. Vamos lá. Inovar ou renovar? Inovar. Conhecimento ou experiência? Conhecimento. Terceirizar ou primarizar a logística? Terceirizar. E, S ou G? G. Para mim, o G ajuda a colocar o ES no lugar. Tá bom. Meu maior obstáculo como profissional é o quê? Por vezes, a ansiedade. O que você mais valoriza na hora de contratar alguém? Brilho no olho. Essa já tinha Essa aí sido, tava né? fácil. Tem um profissional que te inspira? Tenho. Eu tive um gestor na carreira chamado Guilherme Loponte. Ele foi um gestor em procurement. Eu tive 2 passagens com ele. Uma super no início de carreira e depois outra num estágio mais avançado. Foram 2 experiências completamente distintas e eu aprendi muito nessas empresas. Eu diria que o Loponte me ensinou mais ou menos o tipo de profissional que eu queria ser. Muito bom. Tem um livro ou um filme que todo profissional de supply precisava ler ou assistir, enfim? Olha, de supply, não. Mas o hábito da leitura é lindo, né? Então, diria para as pessoas lerem o que interessa. Eu tô nessa, tô na competição com a minha mulher para ver quem lê mais livro no ano. Então, a gente colocou como meta, tem que ter pelo menos um por mês. Então, eu alterno livros de negócio com ficção, com romances. Eu leio o que me dá na telha. Bacana. Qual é o maior déficit do setor de logística no Brasil? Talentos. Ainda somos escassos de talentos. E como é que você vê a logística brasileira daqui a 10 anos? Mais forte, integrada. Acho que a gente vai começar a falar de colaboração. Acho que dentro de 10 anos, colaboração já vai ser algo que vai deixar de ser uma imaginação e a gente vai ver algumas empresas, ainda as empresas de ponta, as que estão liderando o mercado brasileiro, já vão começar a trabalhar e falar de colaboração num patamar diferenciado. E o que você acha que não vai mudar em 10 anos?
A parte burocrática que nós ainda temos para operar. A gente vê regulamentações do E, do INPE demorando para sair, a gente vê CTE, a gente vê cada vez a lei do caminhoneiro, a gente não sabe o que dê, a tabela de frete mínimo, a gente vê uma burocracia aí que traz bastante instabilidade jurídica para os negócios e, infelizmente, eu não tenho muita expectativa de que isso vá mudar até lá não, viu? Acho que a gente é parte da nossa história aqui da criatividade, né? Isso ajuda a gente a formar profissionais criativos, né? Lidar com essas diversidades, por um lado, ajuda a gente a ter profissionais que, quando vão para fora, conseguem fazer de tudo, né? Porque aqui a dificuldade para fazer o básico é razoável. Legal. Roberto, cara, obrigado pela tua presença. Sei que você está num momento ali um pouco, né, complicado, mas assim, complicado não, mas de muito trabalho e tudo mais. Então, obrigado por ter arrumado aí uma agenda pra gente. A gente já vinha falando há algum tempo, né? Prazer te conhecer pessoalmente. O Roberto já escreveu vários artigos, tudo, a gente não se conhecia pessoalmente. Falei aqui off, né? Mas enfim, quero ressaltar que me impressiona a tua maturidade com tão pouca idade, assim, cara. O Roberto tá com 37 anos, acho que eu não falei aqui. Acho que você é muito novo para o que você já vem fazendo. Acho que você tem uma carreira fantástica aí pela frente. Então, obrigado por participar aqui com a gente, tá? Valeu. Obrigado, foi um imenso prazer e eu fico à disposição para próximas conversas. Obrigado também, Vila. Obrigado, Marco. Vila. Valeu, Roberto. Valeu também pela companhia aqui. Sempre bom ter você com a gente. Obrigado, Guapo. Valeu. Pessoal, então a gente vai encerrando aqui mais um NS TechCast e a gente encontra vocês aí todos no próximo episódio.